está a gravar, vou virar para poderes ver. Isto aqui é o Igor, exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago Elson com H. Eu sei que vocês estão habituados ao Elson sem H. Como é que estás e como é que te sentes? 5 estrelas, Rui. Obrigado a todos vocês que nos estão a acompanhar. Obrigado a ti, ao teu espaço e, antes de mais, dou-te os parabéns pelo teu projeto, por aquilo que tens feito e espero que o pessoal goste deste bocadinho. Adoro quando vocês metem essa voz de coisa. Sexy, né? Da apresentação. Muito obrigado a toda a gente pelo vosso apoio. Aqui estou, perante os vossos olhos e tudo bem. Isso é super informal, por isso é tranquilo. Então, Elson, queres falar como é que chegámos a esse encontro? Sim, acho que foi recomendado pelo Fábio Teixeira, né? Conhece há muito tempo, esteve aqui, aliás foi um ótimo momento, vi com bastante atenção a opinião dele, algumas bastante bem conseguidas, umas concordo, outras nem tanto, mas acho que a grande qualidade daquilo que tu estás a fazer é exatamente isso, é poder haver opiniões contrárias e opiniões que divergem uma das outras e que criem também uma interação com o público. Qual é a tua opinião sobre a discordância? Se ela estiver não em polos opostos, mas de forma capaz de se conversar, é top, faz todo sentido. O problema é quando há polarização e aí deixa de haver conversa, deixa de haver diálogo. Tu dizes isso, não vales nada. Tu pensas isso e não vales nada. Eu já não quero ouvir mais nada do que tu tens a dizer por seres, por exemplo, de um partido que eu não sou ou de uma equipa que eu não sou. Isso é mau, é a polarização das opiniões. Se não for assim, valem muito a pena e assim construímos bastantes ideias e construímos um futuro bem mais tranquilo para todos. Qual é o remédio para isso? É mais conversa, é mais diálogo e fundamentalmente ouvir-se quem sabe de algumas coisas e de alguns assuntos, porque nós temos opiniões de muita coisa. Achamos que temos opiniões quando na verdade não temos. Estamos simplesmente a magoelar. Eu gosto de usar muito essa palavra, magoelar. Estamos a embarcar. Regurgitar. Estamos aí só muito na opinião de alguém que fala e de que eu gosto de ouvir, simplesmente. Nada mais, eu não ouço a opinião contrária e vou naquilo que tu dizes. Sabes o que é que eu reparei? Eu reparei que, independentemente, até fiz um vídeo sobre isso, independentemente daquilo que tu possas estar a dizer, as pessoas só irão-te passar um nível de credibilidade ou aval se fores aquele que eles gostam. Vai um pouco com música também. A música, se for preciso, o mesmo artista que tu conheces e que acompanhas está a cantar exatamente a mesma coisa, até com o mesmo tom, a mesma qualidade que um outro. Mas por não ser, por exemplo, vamos dar um exemplo. Há um cantor espetacular que é o Eric Bellinger. Poucos conhecem. Eu também não. Poucos conhecem, mas ele já escreveu para o Chris Brown. Mas o Chris Brown, sendo o Chris Brown, toda a gente vai ouvir só o Chris Brown e dizer que o Chris Brown é espetacular. Não tiro qualquer tipo de mérito, porque é espetacular. Não vou dizer chaval, porque eu acho que tem quase a mesma idade que eu. E sendo assim, tu começas a ver a incoerência, como dizem, né? A desonestidade. Está complicado hoje. Desonestidade intelectual. Que é, para quem não sabe, sabes? Explica lá, por favor. A desonestidade intelectual. É de alguma forma não te envolveres tanto naquilo que são os conceitos. É acreditares mais. Era o exemplo que estavas a dar. Deixa-me lá tentar encontrar palavras simples para explicar. Não consegues explicar esse conceito às pessoas normais, embarcas um pouco naquilo que está a ser dito, ok? Seguindo o teu exemplo, acreditas que o Chris Brown é bom por fazer isso, por ser ele próprio, não é pelo facto do Bellinger, é Bellinger. Eric Bellinger. Ou seja, tu não olhas para o Bellinger da mesma maneira, tu não tens os mesmos olhos para o Bellinger, estás condicionado de alguma forma e não deixas que todos os teus sentidos observem aquilo. Parece-me ser de encontro ao teu exemplo, claro. Sim, basicamente é ires fundamentar as tuas opiniões com base daquilo que os outros dizem e não aquilo que tu procuras saber. E pronto, é o politicamente correto e tudo mais, etc.
Tens quantos anos? Filhos? Mulheres? Tenho namorada, não tenho filhos. Quantos anos? Estou nos 27. Estou a brincar, um pouco mais. Mas quanto? Um pouco mais. Estou naquele tipo das mulheres, não gosto muito de dizer. Mas aqui 37, 37. Então, sou obrigado, 37. Reclamas 37. Quem olha para ti nem está 37. Estás bem conservado. Mas isso não vou dar mérito a ti, porque de certeza que é genético. Por mais que ponham cremes na cara, façam exercício. Não, façam isso à mesma. Façam, porque drogas, obviamente, vai-te estragar o corpo e etc. Mas não vale a pena dizer que isto é que vai te fazer parecer mais jovem. É genético mesmo. E de certeza na tua família, a tua avó ainda está de vida. Está. Está com quantos anos? A minha avó tem 80 e alguns. Ela parece 80 e 94. Não. E eles parecem. Agora, 90. Agora um pouco mais. O meu 90, não parece mesmo. 90, viste? 94. É genético, meu. Não vale a pena. Mas podem meter a mesma. Olha, bebam água. Isso eu posso recomendar. Bebam muita água e de preferência que seja alcalina. O que é que fazes? Sou jurista, sou atleta profissional ainda também. Tenho uma equipa, sou um dos líderes de uma equipa de artes marciais, MMA, Jiu-Jitsu. Sou escritor também, estou aqui com o meu último livro, Jesus Cristo Caluanda. Mantém para fazer o coisa. Ponto pronto. Para onde para essa câmara, não podes pôr à frente da tua cara, tens que pôr de lado capa. E tens que mandar um sorriso para utilizar isso como uma capa. Mas tens de estar tipo uma gargalhada. Tá bom, já chega. Já consigo tirar o suficiente. Tranquilo. E esse livro, como é que chegaste a isso? Este é o meu segundo livro, é um romance satírico. O primeiro que eu escrevi foi o Poder Paralelo, era romance-crime. E este é um romance satírico. É uma narrativa toda baseada em Angola, Luanda, por isso é o Jesus Cristo Luanda, imaginando que existia um Salvador, para quem acredita e não acredita, que coincidentemente apareceu em Luanda ou que suspeita que tenha aparecido em Luanda, e como toda a sociedade vai girar em torno disso. Por exemplo, acreditando-se que... Eu comecei por pensar nisso. Bom, se ele estivesse nos transportes públicos, por exemplo, para quem acredita, claro, eu não acredito tanto, mas como se fala muito, imagine-se que Jesus Cristo estava num candongueiro em Luanda. Como é que a sociedade ia girar em torno disso? As pessoas que lá estão ao lado, o cobrador e tal, e a partir daí fui escorrendo a ideia. E o primeiro livro fala de quê? O primeiro livro é crime, romance-crime. São situações que foram passando a alguns grupos de controle, de máfias, prostituição, drogas. Gosto muito de escrever crime, mas tenho encontrado uma veia um pouco mais facilitada nesse tipo de escrita. Num tipo de escrita mais... Põe o livro aí. Capo. Desculpa. Obrigado. A virar para ali, não é? Exatamente. Mas não tapes a tua cara. Vai mais para dizer. Mais para a esquerda? Mais para a esquerda. Mais para a tua direita. Para a minha direita é para aqui. Exatamente, assim. Mas vai falando que eu vou ver o teu plano. Ok. E tenho encontrado o melhor caminho geralmente quando escrevo posicionado em Luanda, em Angola. Eu que nasci em Luanda, vivi em Luanda até os meus 16 anos e depois vim para Portugal estudar. E dessa forma, posicionando-me lá, consigo escrever um pouco melhor e consigo estar em vários sítios ao mesmo tempo, imaginando-me lá, e daí surgiu um pouco a inspiração para esse Jesus Cristo Caluanda. Como é que é o processo? De escrita? Não, o processo, antes do processo de escrita, como é que eu, se quiser fazer um livro sobre a história de idiosincrasia africana, como é que funciona o processo? É muito particular, Eu tenho tentado perceber isso mesmo para explicar às pessoas, porque eu não conseguia explicar. E li muitos escritores, ouvi muitos escritores, por exemplo, o Miyakoto tem uma forma de criar as palavras que só ele faz, só ele consegue fazer aquilo. Ele começa a escrever e as palavras parecem que namoram. E eu não sei se ele depois, a partir daí, vai criando a história e a sua narrativa, ou se pensa nela antes. O Josh Grisham, que é um autor americano, diz que tem planeado cronologicamente a altura que começa a escrever e a altura que acaba. Então ele tem 1 mês, 2 meses a pensar nisso, depois começa a escrever e já tem um fim elencado. O Agualusa, por exemplo, diz que começa a escrever para saber o que é que vai acontecer no fim. É meio complicado. Eu acho que o ideal é imaginares uma ideia e depois ires tentando desenvolver a ideia.
Não, obviamente isso é a parte escrita que é muito fundamental, mas estou a dizer antes disso, para poder a publicação do livro e tudo mais, como é que funciona a logística, os custos e tudo mais. Ok, então é já depois de teres o livro, né? já no fim. Bom, as editoras não apostam muito em escritores em início de carreira. São uma máfia dos diabos. Ainda bem que me perguntas isso, eu odeio as editoras por isso. Elas basicamente oferecem propostas, algumas que te leem, muitas delas nem leem. Tu mandas o teu livro para 20 editoras, tens a resposta 2, 3. Uma ou duas vai-te dizer que não está de acordo, não gosta muito e tal. Outra vai-te dizer que vai ler e vai dar uma resposta e nunca te dá. Depois eventualmente traz alguma que te responde e que diz que adorou e tudo mais, mas já sabes que não leram, porque respondem tão rápido, e depois dão-te um preço, que é basicamente a edição de autor, que é o que eu escolhi fazer agora. Eu invisto, eu tenho as tiragens que quiser, trato de todo o processo burocrático e tens o... São esses pormenores. Não, são esses pormenores que eu quero saber. Então vou soltar. Quanto é que foi? Quanto é que... Pronto, estás a vender quanto o livro? Lançamento 12€, 14 depois do lançamento. Ok, o lançamento ainda não foi lançado. Depende de quando nos estiverem a ver, mas vai ser dia 14 de agosto. Ok. Portanto, vou lançar. Eu estava numa de querer fazer o mês só para o Patreons, mas pronto, vou lançar o teu episódio este mês, porque eu queria mesmo só lançar, mesmo dar um tempo, porque então, eu tinha dado tranquilo, já está 14, pronto. 14. Não, mas vai. Mas sim, e em termos de custo, quanto é que tu pagaste? Ok. Se tu fizeres, por exemplo, tu se trabalhares como editor, com uma chanceler ou uma chancela, como eles às vezes chamam, eles podem te cobrar em uns 1000€, né? E depois dão-te, sei lá, 50 livros, 100 livros e tu podes vendê-los e prometem que te vão pôr na FNAC, na UC, na Bertrand. Prometer não é a mesma coisa que... Exatamente, aí é que está a jogada. De facto ficas numa lista virtual. Se eu não te conhecer, eu vou à procura do Rui Paquete, eu não sei que o Rui Paquete escreve. Eu quero é que esteja lá um livro com uma capa bonita para eu dizer, pá, deixa-me lá abrir. E é isso que eles não fazem. Isso eles fazem com PPTela, com Mia Couto, com escritores de renome. Com o Rui Paquete eles não vão fazer isso. Vão-te pôr na lista virtual e eu já te conhecendo, sabendo que tu tens um livro aí, lá vou lá e dizem que está esgotado, encomendas, depois mandam-te para casa. Mas depois tu ganhas 1 ou 2€ por isso. Mas vale comprar-te a ti diretamente e ganhar 100% do livro e investes tu esse dinheiro numa edição de autor. Eu vi, não estou a maldizer a ele, porque não, nada do género. Vi uma pessoa que angariou fundos e acho que foi muito superior a 1000€ para fazer o lançamento de um livro. É capaz, depende um pouco de quantas tiragens queiras. Se tu quiseres logo... Não, é que normalmente, imagina, se eu sei que o preço da PlayStation são 600€, todos nós sabemos, e não sei sequer que o preço da PlayStation são 600€. Hipoteticamente. Exatamente. Se for, não vais comprar mais caro, né? E alguém tipo diz, olha, é mais ou menos esses valores. E depois vens a saber que aquela pessoa disse que precisava de 2, 3 mil euros para comprar uma PlayStation. Sim, mas depende... Aquela questão, estás a apoiar se calhar o escritor mais do que... Mas isso mais vale a pena dizer que estás a apoiar no lançamento do meu livro e não... Mas pronto, não vamos entrar por aí. Não, mas então, depende também um pouco de com quem trabalhares, né? Tu se fores para uma editora que te cobre 2000€, e se não procurares a que te cobre 1000, por exemplo, ou aliás, no meu primeiro livro eu negociei bastante, eles começaram a tirar por 1500 e baixaram até 900 e tal, depois de eu dizer que não, e quando voltei a dizer que sim já estava em 1100. Mas eles dão só os 50 e acabou? Ou Foram 100, trataram do lançamento do livro também, mas tive que pagar ali o buffet deles, mas trataram do sítio, foi espetacular, mas aí gastas mais um pouco. Distribuição? Não, paguei, não, depois eles entregam-te aqueles que são teus, os teus exemplares, e o resto eles põem numa lista virtual que tu podes comprar e de facto faltou só porem um livro fisicamente lá. Portos Editoras e isso não... Eu acho que a Porto Editora vai muito mais para ciências e tudo mais, sai um pouco, mas só se tiveres nome. Havia outro também, acho que fechou, que era um antigo lá perto de Zambojal. Não sei. Havia um ali, era o Círculo de Leitores, uma coisa assim do género. Mas pronto, então tu podes escrever no papel à vontade, vais acumulando o papel
sobre o teu livro e depois entregas, eles organizam, ou tu é que tens que estruturar mesmo Não, o teu não, lá está, aí é que está. Tu, se quiseres fazer uma correção, também pagas pelo serviço da correção, pagas pela capa. Quanto mais trabalho lhes deres, mais eles cobram, né? Já que eu tinha isso tudo, olha, a capa usei a foto de um amigo meu, pedi a um outro rapaz, é uma foto de criança, eu olhei e disse, caraças, é espetacular. Olhei e foi exatamente isso que eu pensei, bom, capa já estou safo, pedi um amigo para trabalhá-la só, foi trabalhada a capa, portanto eu já tinha capa, não precisava ter esse custo com a capa. Depois, se eu mandasse para uma editora, eles podiam não aprovar essa capa, dizer, pá, esta capa nós não aprovamos, tem que ser outra, e são mais 100 ou mais 200 euros, por exemplo. Conhece o Boondocks? Quem? Boondocks. Não. Boondocks basicamente é um... Eu vou-te colocar como a internet está bem melhor agora. Já não tem nada a ver com a internet que eu tinha aqui, porque estou a utilizar aqui uma outra internet. Boondocks basicamente é uma sátira sobre a comunidade africana nos Estados Unidos. Ok. E eles, pá, não fazem severas críticas, tanto a nível de hip-hop, tudo e mais alguma coisa. E aquilo, olha, já estou aqui... É mega droga de ensinar a ser mulher preta. Enfim, já tenho aqui uns... Enfim, vamos ignorar isto. Então vamos avançar. Como é que era o nome mesmo? Boondocks. Como é que é o nome? Martin Luther King. Acho que é mais ou menos isso que acho eu, estou a supor, sobre o que ele tenta retratar sobre a comunidade africana, porque supostamente ele estava congelado. Ok. E ele voltou, estás a ver? E aquilo tudo que ele lutou pela comunidade africana, foi assim que ele achou que, deixa ver se isto está com direitos de autor, porque se tiver, vai-me dar logo aqui uma martelada. Por acaso não está, vamos lá ver. O som que não vai dar, então, devia estar a dar. Calma aí. Não está a dar na própria televisão, calma aí. Então, mas basicamente, pá, ele acorda e durante um tempo lida com a comunidade africana. Lida com a realidade da comunidade africana. Isso já é 2008, mas ele já faleceu, okay. 83, né? Já faleceu há muito tempo. E ele acaba por acordar e depara-se com uma comunidade africana que nada tem a ver com aquilo que ele lutou, supostamente. Estás a ver? Vamos só tirar aqui a chuva. Exatamente, vamos ouvir isto. On his people and saw, so he did what all. He just said what I think he said. Is this it? This is what I got all those ass whoopings for? I had a dream once. It was a dream that little black boys and little black girls would drink from the river of prosperity, freed from the thirst of oppression. But lo and behold, some 4 decades later, what have I found but a bunch of trifling, shiftless, good-for-nothing niggers? And I know some of you don't want to hear me say that word. It's the ugliest word in the English language, but that's what I see now, niggers. And you don't want to be a nigger, 'cause niggers are living contradictions. Niggas are full of unfulfilled ambitions. Niggas wax and wane. Niggas love to complain. Niggas love to hear themselves talk but hate to explain. Niggas love being another man's judge and jury. Niggas procrastinate until it's time to worry. Niggas love to be late. Niggas hate to hurry. Black entertainment television is the worst thing I've ever seen in my life. Usher, Michael Jackson is not a genre of music. And now I'd like to talk about soul playing. I've seen what's around the corner. I've seen what's over the horizon, and I promise...
não alongando aqui, porque isto aqui não é um episódio do Boondocks e ainda estou a arriscar a levar aqui com um strike. Estragas o nosso episódio aqui, meu. Manda isto abaixo. Pois, e eles andam a me masticar-se, agora que ainda por cima. Mas diz-me, traduz para a malta o que é que o Martin Luther King disse? Ele falou um pouco da palavra nigga, né? do que representa, pelo menos do inglês que eu percebi, que o comportamento como negro não era bem aquilo que ele lutou, fugia um pouco da sua ideologia e da luta que ele teve ao passar dos anos, que o que passava para a comunidade negra nas programações e televisões negras não era bem aquilo que devia ser, fugia um pouco daquilo que ele idealizou. Foi mais ou menos isso que eu percebi. Vai um pouco com, não sei, ainda não li o livro, né? Mas não sei se é também, mas Jesus foi criado, se ele existisse, né? Toda a forma que falas no livro é como se ele existisse e se ainda mantivesse vivo. Não, é como se tivesse nascido alguém que suspeitasse que fosse Jesus Cristo. A ideia inicial foi essa, se ele estivesse lá no meio, como é que se regeria? Mas o livro não foi bem assim, foi achar-se que ele nasceu e como toda a sociedade se começou a mexer. Eu fiz essa pergunta, eu não queria fazer essa pergunta a Dom Kikas, mas ele, forçou-me a mão e acabei por perguntar e ele esquivou e não respondeu. E vou-te fazer essa mesma pergunta. Se o malfeitor morreu, porque é que ainda a tirania continua em Angola? O malfeitor sendo o Savimbi. Boa pergunta. Queres uma resposta politicamente correta ou sempre? Já viste quantos episódios disto? Alguns. Então qual é que é a resposta? É realista. Ele era um dos malfeitores, de acordo com aquilo que nos ensinaram a pensar, e eu acredito que sim, que fosse um dos malfeitores efetivamente, porque eu vivi lá na altura da guerra civil e tudo mais, mas não era o único. Ou seja, lá está a tal polarização, e por mais que tu tenhas boas ideias, tu se estiveres no meio de muitos malfeitores, tu vais ser um deles. O que acontece é que os líderes africanos, e estamos a falar de Angola, todos são ricos, e não são ricos de trabalho, não têm dinheiro que provém do seu salário, nem de investimento privado, como eles gostam de dizer. Não, pode-se investir em privado. Como é que isto funciona se tu não estivesses aqui? É exatamente a mesma coisa, ok? Tem testas de ferro e o dinheiro sai do Estado, o dinheiro sai do pobre coitado. Os candongueiros continuam a existir porque há alguém que não permite que os serviços de transporte existam, mas há no orçamento de Estado dinheiro para isso. O dinheiro milagrosamente desaparece. Há no orçamento de Estado dinheiro para já não faltar luz em Luanda, mas continua a faltar. Há no orçamento dinheiro para as estradas serem todas asfaltadas e elas continuam a ser emburacadas. Portanto, há malfeitores que continuam a enriquecer. E independentemente da troca de poderes, é só trocar-se os malfeitores. Se não houver mecanismos de controle, podem haver 1000 Savimbis e eles desaparecerem, que vão aparecer depois 1000 outras entidades, outras pessoas com ideologias de roubo muito próximas. Sabendo que o continente africano é predominado por corrupção e obviamente há sempre aqueles indignados vão dizer é de todo o mundo, ok, mas eu sou africano e vou falar sobre questões africanas. Sabendo que o continente africano, muitos deles, os países, são corrompidos com a corrupção, o dinheiro e influências externas, mais Europa e tudo mais, qual era a probabilidade de o Sankara tornar-se mais um ditador se estivesse vivo? Eu gostava para caraças dele, sabes? E da forma como ele falava. Eu acho que ele seria um ditador no sentido de impor algumas regras, não deixaria de ser ditador, atenção, mas seria muito bom naquele momento. Mas eu não sei responder. Eu não sei se passado 10 anos ele teria um registro continuado, porque o poder corrompe. Tu de alguma forma, se achares que o caminho é pelo lado direito, e se o lado direito for o lado dos bons costumes, tu não permites que as pessoas saiam um pouco dos bons costumes, porque tu queres educar as pessoas para os bons costumes, mas se te habituares a usar balas para educar essas pessoas, de alguma forma vais tornar um tirano também. Podes ser um tirano em inferior escala, em comparação com Mugabe. País africano. Exato, em comparação com Mugabe, por exemplo, mas continuas a ser um tirano, né? A falta de diálogo faz-te ser um tirano.
Se tu estiveres num projeto em que tu não consegues dialogar, é claro que se ele for teu, não tens de dialogar, fazes o que quiseres. Mas se tu estiveres num projeto que é um país em que tu não consegues dialogar, ainda que tu estejas a fazer o correto, estás a ser um tirano. Poder total existe? De um grupo sim. Agora, ele pode ser momentâneo. Ele podes ter o poder total sendo um grupo, a nível de países, claro, mas depois ele ser alternado e ir perdendo um pouco, mas acredito que exista. Achas que o povo, mesmo o povo africano, saberia lidar com o poder? Em que sentido? O poder de escolha. Primeiro tinham... Do continente. Primeiro tinham que ter armas para poderem refletir, sabes? Porque as escolhas também são muito complicadas. Tu, se não conseguires perceber bem o que te estão a dizer, tu vais acabar por escolher sempre aquele que te dá mais, antigamente em Luanda faziam-se muito, o povo vivia em sacrifício o ano todo, na miséria o ano todo, ou 4 ou 5 anos. Depois faziam-se lá umas festas e tal, o governo dava algumas festas e eles voltavam a votar nas mesmas pessoas. Portanto, tu não tens capacidade de raciocinar, de refletir. Precisas primeiro de educação, precisas primeiro de aprender a fazer escolhas. Não é que não sejam inteligentes, mas não têm a capacidade de pensar que estão a ser manipulados. Quando tu tiveres isso, sim, o povo africano vai estar em condições de escolher de forma efetiva. Hoje em dia, o que é que nós podemos chamar de ensino? Olha, outra boa questão. Não sei. Acredito que aquele que te deixe pensar, aquele que te deixe raciocinar, mesmo que ele te ponha algumas ideologias, mas que te permita pensar, que te permita raciocinar, que te permita trazer ideias, e que te permita sair da caixa, que possas de alguma forma acreditar ou aceitar naquilo que o professor te está a dizer, mas de alguma forma que o professor também aceite que tu não concordes com isso, desde que o fundamentes, desde que tenhas capacidade de ir buscar outras doutrinas para fundamentares aquilo que estás a dizer. Eu acho que isso é um ensino equilibrado. Como é possível nós aprendermos se todos nós somos professores, pelos vistos? Tens alguma coisa aí metida aqui do teu programa, né? A especificação que eu tal falei antes de começarmos a gravar. Mas sim, isso, pronto, vou sempre lançando essas farpas, mas visto que nós estamos num mundo em que toda a gente sabe de tudo e ninguém questiona o porquê, porque quem questiona é visto com uma vista grossa? Apesar de tudo, nós somos seres humanos e somos muito orgulhosos, sabes? E eu acho que passa um pouco por isso, aquele orgulho de não queremos dizer que não sabemos. É preciso primeiro aprendermos. Acho que o pensamento crítico é isso. É não só criticares o outro, como criticares a ti próprio. Quando aprenderes a olhar para ti e dizer, epá, eu não sei isso, eu sou ignorante nisso, há coisas que eu não percebo e não domino, mas não há problema em não perceber e não dominar, porque eu não lido com isso, eu tenho que aprender isso. Começas a dar um passo certo, na direção correta. E aí sim, mesmo que aches que és professor em determinado assunto, não deixas de ser aluno no outro, né? E sempre que tu ensinas, dominas bastante isso, mas sempre que tu ensinas, aprendes um pouco mais. Mas desde que tenhas liberdade e amplitude de pensamento para perceber um pouco mais sobre os outros assuntos. Há um cantor que é o Cálculo, por acaso ele tem 3 músicas, é branco. Ele tem 3 músicas que é muito groove, muito soul. Há uma música dele que é Caixinha e pronto, já dá para perceber o que é que ele fala. Tipo, querem todos me colocar numa caixinha, mas eu não sou reflexo daquilo que vocês querem que eu seja. E ele diz que eu tenho 2 opções na vida, ou ser professor, um eterno aprendiz. Eu fico a perguntar, realmente nenhuma das opções é má? Mas eu acho que seres um eterno aprendiz pode-te incluir como professor também, sabes? Pode-te incluir como professor também. Olha, o meu corretor, ainda falando no livro, foi o meu professor no 9º ano. Foi um dos professores que eu mais gostei de português. E ele conseguia. Passado uns anos voltei a encontrá-lo, fui falar com ele, pedi-lhe algumas explicações e tudo mais. Já era bem adulto. E eu vi que havia algumas coisas que ele, não sabendo, ele ia aprender, ia pesquisar. E às vezes eu dizia-lhe, não, mas eu gosto mais da palavra assim. E ele, caramba, ficava admirado e queria procurar um pouco mais, estás a ver? E eu acho que ele está nessa posição. E a cota já se reformou e era um bom professor já no 9º ano. Já se reformou e ele continua como eterno aprendiz.
e aprende sempre coisas novas, e mesmo daquilo que ele já sabe e domina, aprende. E eu próprio, quando lido com determinadas coisas, quando acho que sei uma coisa, geralmente erro. Se tu me perguntares uma coisa e eu tiver aqui um livro para abrir e ler, mesmo que eu saiba o que lá está, e se eu for ver para ter a certeza, se calhar há uma vírgula que eu vou te dizer melhor. Falando aqui do professor, eu queria te colocar uma questão, porque claramente, antes de mais, a tua namorada é branca, é? Eu queria te perguntar aqui, era sobre, visto que nós vivemos uma realidade em que ou estás com os tugas e convives com eles de certa forma e ages de certa forma, ou então estás mesmo black power com os africanos. A minha questão é, onde é que está o meio termo? Onde é que estão os exemplos do meio termo? Porque eu quero um Miyakoto a falar do dia a dia de um ser africano com alguma comédia. Mas percebo, por ser de renome, por falar uma coisa séria e ser uma pessoa extremamente séria e prestigiada, obviamente não vai falar sobre isso. Mas fala. Curiosamente, o Miyakoto é um claro meio termo. O Miyakoto, para mim, é dos melhores escritores africanos e é prémio Camões e tudo mais, porque ele é um claro meio termo. Ele fala muito, as histórias dele são super africanas, super africanizadas, mas é branco, simplesmente, mas até é mais africano do que meio termo, estás a ver? Mas a questão é exatamente essa, estás a ver? Como temos muitas referências já numa vertente diferente daquela militante africana, onde é que eu vou buscar os exemplos sem que sejam brancos africanos? Sem ser dos Estados Unidos. Porque assim já estamos a viajar, estamos a americanizar o nosso conceito de ideias. Não, vamos manter-nos mesmo em África. Porque mesmo em ideias também não podemos nos comparar com os americanos. Obviamente podemos nos comparar no sentido da liberdade que queremos, como é que é o provocative thought, que é o pensamento provocativo que temos que ter. Mas referências não temos. Epá, se tu quiseres meio termo, eu acredito que nós vamos construir bem daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos vamos ter mas estamos a trabalhar para isso. A questão Exatamente. É essa. Mas agora, as pessoas de agora mesmo, obviamente somos nós que estamos a trabalhar para isso, para criar essas bases para os que vêm a seguir. Mas às vezes é confuso. E depois tens pessoas que envergam por aí, por terem exemplos caucasianos, por terem, nem exemplos, terem umas referências daquilo que eles sentem, mas serem brancos, até que ponto também não são vítimas da circunstância? Tal, eu acho que vamos voltar para o início, a tal polarização, sabes? Se tu não te polarizares, tu consegues ter uma ideia mais para o lado esquerdo ou mais para o lado direito e perceber muito do outro lado, e começas a construir essa ideologia de meio termo, que para mim não é errada, que para mim faz todo sentido, que é o aceitares o diferente, que é o aceitares o desconhecido, que é aceitares o vizinho do lado. Começas a construir essa ideia, mas claro, se tu fores militante, dificilmente o fazes, mas já há muitos meio termos e com essa miscigenação toda, e nós dois somos frutos disso, né? E com essa eu sou mistura preto com preto, não sei onde é que fui buscar isso. Epá, eu vejo, pronto, eu não sei. Sou militante, esqueci-me da minha boina em casa. Mas eu, por exemplo, digo, eu sou mulato, eu tenho muito orgulho nisso. Não que eu me queira sentir superior. Não. Sabes o que é que vão dizer, não sabes? Não, estão à vontade para dizer. Das mas palavras. Tenho, consigo fundamentar isso, tranquilo. Do mulato, da mula, com o cavalo. Top, mas isso foi antigamente. Obrigado. Se nós formos a origem das palavras, nós vamos ver que puto também começou por ser errado. A metade das palavras que se dizem na língua portuguesa. Olha, eu vou-te colocar aqui, desculpa estar a interromper, vou-te colocar aqui uma coisa de um podcast, um trecho de um podcast, que digo-te já que é de uma das pessoas que eu tenho como referência, Ricardo Araújo Pereira. Top. Vão dizer, mas é branco. Pá, não tenho culpa se os africanos querem limitar a comédia deles à física. Pá, eu gosto de comédia intelectual, estás a ver? Eu gosto daquela piada que me dá comichão no cérebro. Faz, eu gosto disso. Aquele eu não gosto de retardante, né, da coisa. Pôr uma peruca, tropeçar e... Para além de alimentar estereótipos, estás a ver, é algo que... Pá, eu me rio à mesma, estás a ver, não vou dizer que não deixes de rir, mas eu gosto de trabalhar a mente, mesmo que seja para divertir. Vou-te colocar aqui uma questão que ele está a falar sobre politicamente correto e a censura das palavras.
Assim, é a utilização de uma palavra. Até porque se entende hoje uma palavra. Às vezes nem sequer é o sketch, ou assim, é a utilização de uma palavra. Até porque se entende hoje, lá está, uma espécie de inclinação para a literalidade e entende-se hoje que certas palavras são simplesmente impronunciáveis, porque têm, às vezes, poderes mágicos e produzem efeitos só pelo facto de serem articuladas. E, portanto, isso faz com que uma palavra, em que o contexto em que a palavra é dita, não interesse. Não é? Ora, eu acho que é mero bom senso a gente saber que o contexto em que uma palavra é dita interessa. Faz com que quem passa a determinar o que é aceitável ou inaceitável no discurso público sejam os idiotas. As pessoas que não percebem ironia passam a ser eles a determinar o que é que pode e não pode ser dito, e por isso a ironia fica fora de questão usarmos a ironia. O que é que achaste? Perdão. Muito bem dito. Muito bem dito. Eu acho que é exatamente isso, mano. É exatamente isso. Nós estávamos um pouco na origem das palavras e ele fala nem tanto na origem delas, mas um pouco na carga que elas têm, né? Na carga que elas têm e que, pá, tem que ser, não se pode mais falar nisso, não podemos mais dizer isso. Eu tive várias discussões sobre o ser mulato, por exemplo, mesmo por isso, por mula e tudo mais. Eu disse, caralho, mas vocês já viram a origem das palavras do latim? Por exemplo, tu dizes hoje que vais ao meu arena, mas aquilo não é de areia, e a origem do arena latina é de arena, é de areia, a areia vem da arena, quer dizer, os superlativos absolutos sintéticos são diferentes das palavras em si, quer dizer, há um andamento das coisas, a linguística não fica parada e ela enquadra-se. Se ela teve um conceito negativo há muitos anos porque queria de alguma forma falar errado, ela não tem um conceito negativo hoje e nem tem que ter. E se quisermos trocamos a palavra ou podemos brincar com elas a mesma. Qual é o problema? E eu concordo a 100% com o que ele disse. Já sei que concordas porque disseste que estavas dele. Senão em dia está nessa. E no próprio... Mas aí que está. Eu posso também discordar com... Aí está. Por eu gostar de uma pessoa... Sim, também é verdade. Eu tenho o direito de discordar com ele em alguns pontos. Mas eu sei que o fundamento dele é a base de lógica, é a base de noção própria, pessoal. Estás a ver? E para além, pronto, ele, por exemplo, não é a minha inteligência, os meus fundamentos são a base de experiências e vivências. E eu, apesar de concordar que devemos fazer estudos e procurar, tipo, ver nos livros e pesquisas e tudo mais, eu prefiro conhecer pessoas, falar com pessoas. E as pessoas, apesar de verem-me a fazer alguns comentários e dizer algumas coisas que se calhar encaixam de uma forma negativa, têm que avaliar bem a minha condição. Que eu, por semana, no espaço de 2 anos, já fiz 2 anos, 1 de agosto, todas as semanas tinha uma pessoa que conversava durante 2 horas. Se isso não é um exercício mental, então não sei o que é isso. Quando digo conversar, é diretamente eu e ela aqui sentarmos e falarmos. Agora, se estivermos a fazer a média, pá, às vezes tenho aqui 1, às vezes tenho 2, 3, 4, estás a ver? Sim. E há aqui uma troca, e estou a conhecer vidas, estou a conhecer histórias, e estou a aprender também ao mesmo tempo. Algumas bases já tinha sobre o conhecimento de certas coisas, outras ensinaram-me, estás a ver? Mas ensinaram-me numa conversa, não foi uma palestra. O ensino eu acho que mais encaixa-se melhor nas pessoas, eu acho que é quando é de proveito próprio, ou quando a pessoa tira por livre espontânea vontade de uma conversa. E não pautado. Daquilo que eu estou a dar uma palestra, eu estou a dar aqui tenho a minha peregrinação, ou a minha congregação, ou whatever, estás a ver, e eu vou falar para eles e eles vão consumir, como a cena dos Chaves. Os Chaves têm aquela coisa do veneração, não sei se sabes. Não, os Chaves têm uma coisa de veneração, por isso é que vês eles ali agachados e tudo mais. Mas ele nesse cheiro também diz uma coisa, que as pessoas prendem-se tanto pelas palavras que houve um senhor há pouco tempo que ficou contente por terem removido a palavra ou trocado a palavra de contínuo. Agora para auxiliar de ensino, de estabelecimento de ensino ou whatever. E se ele pergunta, o que é que mudou? O salário aumentou? Boa questão. Qual é a tua opinião sobre isso? Se a palavra tiver um efeito negativo muito forte, deve-se pensar nela. Se já não tiver esse efeito negativo na mente das pessoas, então é bem tranquilo. Porque até explicar-se o conceito dessas palavras também de alguma forma elucida muita gente.
e abre-se caminhos para outras formas de pensar. Se de facto chamares alguém contínuo de educação, que deve ser de contínuo de educação, se chamares essa pessoa, lhes criasse um transtorno de tal ordem que os condicionasse no dia a dia, devíamos pensar em mudar. Se não o fizesse, podiam continuar muito bem. E claro, independentemente de uma ou de outra, deviam aumentar o salário, isso é óbvio, isso é claro. E ele depois ele tocou na questão racial, que claro, ele diz que nos Estados Unidos antigamente era Negro. Yeah. Mudaram o Negro para Black person, Black American, Afro-American, Yeah. African American. E disseram que agora o African American também já não dá. Agora é Person of Color. Yeah. Chega um ponto em que, por mais que seja alterado, aquilo chega a anos seguintes e deixa de ter aquele valor. Ou vão arranjar alguma coisa para criticar. Uhum. E se estivermos nessa constante e não vermos qual é o problema da questão e resolver, vamos continuar tipo a... Havia uma, como é que era? Há uma ideia que é como é que é? Tapar a meia rota com as calças, basicamente, uma coisa assim do género, tipo uma analogia assim do género, que é tapar a meia rota com as calças. Ok. A meia não deixa de estar rota. Exatamente. Qual é que é a tua opinião sobre isso do preto, negro? Porque já sabes que eles vão condicionar a tua opinião já, sem ouvir aquilo que tu vais dizer, por Já teres sei. uma namorada branca. Yeah, já sei. Mas se fores parado e levares nos cornos, é porque seres preto e não por teres uma namorada branca. Mas já. Olha, eu cresci em Luanda, como estava a dizer, e vivi em Portugal. O curioso é que em Luanda, se tu disseres preto, ofendes. E aqui, se disseres negro, ofendes. Estás a ver? Então eu admito e aceito que o conceito seja enquadrado na sociedade, mas que não se fique preso aos conceitos e à carga negativa que elas carregam. Admito numa primeira instância que nos Estados Unidos a ideia e a ideologia seja completamente oposta e completamente diferente à realidade europeia e também à realidade africana. Agora, verdade seja dita, se tu não mudares o que subjaz, o que está por trás ou por baixo da coisa, não vais fazer nada, vais mudar a palavra, mas não vais mudar nada mais do que a palavra. O afro-americano, por exemplo, é uma palavra que sempre me impressionou um pouco. Eu não gosto dessa expressão de afro-americano. Não gostava, acho que era mais negativo ao afro-americano do que o negro ou preto. Eu particularmente cresci a ouvir negro e achei que negro era normal. Preto já me fazia mais confusão. Estás a ver? Mas se tu não mudares o conceito das pessoas, daquilo que as pessoas dizem, vai ser exatamente a mesma coisa. Vai deixar de ter preto, negro. Daqui a nada vamos ser o quê? Não sei. Mas o que ofende mesmo para mim é eu dizer preto do caralho, por exemplo, ou branco do caralho. Posso dizer palavrões aqui? Contexto. Sim, podes. Depois de rematares é que perguntas. Mas sim, é o contexto. É o contexto que ele teve a falar. Exatamente isso. Portanto, ele fala dos velhos. Estava a dizer, por exemplo, imaginemos um discurso de um homem a dizer que nós temos que ajudar os velhos. Mas não podes dizer velhos. Tem que ser os idosos, né? Não, que houve a questão dos idosos em Portugal, mas só que acho que alteraram para o sénior. E acho que no sénior também não encaixou como deve ser. Estás a ver? Porque sénior agora estão a dizer senior, citizens e acho que tem um derivado qualquer, o senior ou uma outra coisa que ele chegou a explicar. Mas é tu veres que estão a tentar tapar uma coisa do qual, em vez de resolver o problema, não. Vamos tentar tapar com coisas bonitas, com palavras diferentes. Estás a ver? O que subjaz acaba por ficar lá sempre. E isso tu, por exemplo, da meia rota é perfeito. Os pontos que eu inventei por acaso, foi freestyle. Estava à procura de uma outra coisa, o roto para o nu, mas pronto, calhou-me essa do por exemplo, tens essa questão dos tópicos que eu abordo que são super sensíveis e tabus. Tens a questão interracial, tens a questão da mãe solteira e tudo mais. Então porquê que não vamos... E quando digo resolver, não é parar. É, tipo, cada um sabe de si. O problema é que sempre quando eu falo das questões raciais, como já disse no outro episódio, depende do estatuto de cada um. Porque quando tivermos a ver uma relação em que uma mulher branca naturalmente gosta de um africano sem que ele esteja num estatuto social, seja ele atleta, seja ele cantor ou seja ele o que for, aí já vai haver uma normalização de casais interraciais. A partir do momento que um homem tem que ter algum estatuto, obviamente de mulher para homem tem que haver um estatuto que elas vão sempre vão sentir-se mais atraídas, porque é a questão do poder. Isso é normal. Mas naturalmente uma mulher tem que gostar de um homem. E seja ele cor laranja, verde, roxo, o que for.
Estás a ver? É mais nesse sentido. E agora as pessoas compreendem só, agora naquele comentário que eu estava a ler há pouco, a dizer que até podemos ler. Eu agora estou muito contente porque como estou com uma internet bem melhor, não me está a travar a meio, porque o Dead Silence, para quem não sabe, Dead Silence é a pior coisa que pode existir no podcast. Por isso é que no meu podcast estás-me sempre a vir a falar, independentemente do que quer que seja. Para não entrar naqueles grilos, né? Exatamente. E basicamente está aqui uma pessoa qualquer que comentou a dizer que aquela conversa que eu tive com aquele senhor, por acaso vi que tu gostaste mais não sei, pergunto eu, né? Não sei quais das pessoas desse... Vimos algumas, não sei de qual. Mas não, o segundo episódio tivemos as duas raparigas ou duas senhoras, depois tivemos a senhora brasileira, tivemos também o senhor que eu disse que tinha uma mulher branca e que a filha teve uma filha com ela. Sim. Foi esse comentário. Foi esse comentário que coisa que está aqui. Escreveu aqui o jovem. Essa pergunta é mega retrógrada. Ensinar a ser mulher preta. E que tal ensinar apenas a ser mulher? Este nigga é um Dr. Umar Johnson wannabe. Sabes quem é o Dr. Umar Johnson? Não. É basicamente um extremista. Ok. Pan-africanista, estás a ver? Responde-me lá isso. Porquê que tu fazes essa pergunta? E assim vais-me responder a mim e vais responder também a muita gente. Porquê que tu fazes essa pergunta? Pela milésima vez. Não quer demais. Mas mais do que porquê que tu fazes essa pergunta, claro, óbvio é porque queres ouvir a opinião das pessoas, mas o que é que está por trás dessa pergunta? Há alguma diferença entre ser uma mulher africana ou ser uma mulher? Ok. A educação é igual? Estou-te a perguntar. Não, eu sou o host, tens o meu convidado. Dá-lhe então. Estou aqui com o Rui Paquete. Trouxe aqui, isto aqui é o novo coisa, novo pente, isto aqui é a Luísa Barba, que é uma coisa doida. Pá, compra. Mas diz. Mas faz diferença na educação? A educação faz diferença. Não, se há diferença na educação. Existe uma educação muito diferente, meu. Mas porque os pais já se condicionaram e querem que o filho seja condicionado também à sociedade, e estamos a falar na Europa só, né? Do africano na Europa. Porque os pais querem, por serem condicionados, por exemplo, por não terem sido vistos da mesma forma, por não terem visto a mesma igualdade de oportunidades e de circunstâncias, por terem sido discriminados em razão da sua origem ou da cor da sua pele, de alguma forma acham que os filhos vão passar por isso também e têm de os ensinar a se defenderem? Sim, tem que haver algum ensinamento. Mas pronto, também tens que, nas perguntas, viste como é que eu faço as perguntas? Sim, vi. Mando só coisa. Tu já estás a condicionar a minha resposta. Ok. Tens que tirar, estás a ver? Não, mas para ver como é que eu me safo. Estás a ver? É assim que tens de fazer. Porque já estás a condicionar a minha resposta. E por acaso vai de encontro com aquilo que tu acabaste de dizer. Mas eu posso elaborar. Mas normalmente, quando queres entalar um gajo, mandas a pergunta. Não, mas eu não te posso entalar que a seguir entalas-me tu, estás a ver? Ainda bem sabes. Então, não vou dizer que estou-me a conter porque eu estou a gostar da conversa. Eu acho que é essencial porque a pergunta basicamente consegue criar uma divisão entre o ser uma coisa normal que toda a gente o é e a educação e a cultura ao mesmo tempo. A cultura e a educação já vêm de mãos dadas, estás a ver? Porque uma educação de uma mulher africana não tem nada a ver com uma mulher caucasiana, mas nada a ver. Os ensinamentos que uma mulher tem que ter sobre uma regra geral é o ciclo que ela tem, é as hormonas, isso tudo já vai englobar as outras na questão científica e a questão cultural. Aí é que já há diferenciação. Estás a ver? Sim, eu consigo concordar contigo. E também posso dizer, agora inclinando se calhar para a tua pergunta, que muitas das vezes os pais trespassam esse trauma que se calhar a criança não precisaria de ter. Porque se calhar já vive numa outra era e se calhar não vai sofrer da mesma forma. Ela por si só irá estabelecer ou ter as suas vivências, os seus traumas que se calhar o pai nem imaginava que existia. O pai ou a mãe, mas nesse caso o pai, estás a ver? Por exemplo, eu tive uma situação parecida. A minha mulher comprou um livro de ilustração e a minha filha estava a pintar. E ela depois tinha lá uma senhora portuguesa com os trajes portugueses. E eu queria tratar por qualquer pessoa. Como é que se chama-se a senhora? Chama-se senhora. Já que somos todos iguais, é senhora.
Não, vai chamar Beatriz, Mafalda, Cristina, eu não sei, não, Pinta, eu só estava a dizer Pinta. Ela já me saiu com, eu quero uma Barbie. A Barbie é bonita. Eu disse, não, é uma boneca negra, tu precisas, não, a Barbie é mais bonita. Já veio com isso, estás a ver? Que é, involuntariamente, já é ensinado na escola. E tu, quando estás a pedir a um africano a ser mais português do que já é, porque ele está a levar sempre na tromba com a cultura dele, estás a ser um bocadinho exigente. Porque o que ele tem que reaver é a identidade africana. Porque o português ele já cresceu cá com essa identidade e essa cultura e tudo mais. Santo António, os cafés, o tabaco, as pausas e etc. Isso tudo é uma cultura. É tudo uma cultura que nós conhecemos, nós crescemos com isso. Nós já temos isso bem intrínseco em nós. Agora, não vais estar a dizer, agora porque é que tens que ir? Quer dizer, pá, já tens tudo de mim, eu vou buscar só um bocadinho da África, já estás a chorar que eu não posso ir buscar. Qual é que é a tua opinião sobre isso que aconteceu com o Nelson Évora e o... Qual das situações Chardo. agora? Houve outra? Qual delas? Não, relativamente ao facto de dizerem que eram escuros demais, de alguns grupos extremistas, é disso? Não, os extremistas estão a cagar para eles. E por acaso, acreditas que tem um extremista que segue a página? Ótimo, vê-se aprender alguma coisa. Mas viste a diferença. Eles, não excluindo, mas eles, os brancos, quando não gostam de algo, procuram saber, conhecer. Os pretos não. Estão preocupados em cancelar. Isso é errado. Eles preferem conhecer supostamente o inimigo do que está a fechar a vedação e não querer saber absolutamente nada. Porque ao menos já sabes o que é que podes contar da parte deles. Meio complicado, é meio complexo. Eu acho que não sei se é tanto cultural, sabes? Não sei se é tanto cultural. Às tantas já acho que essa atitude do cancelar e tudo mais, eu acho que é uma moda agora. Não é tão antiga assim. Não dura uma semana. já fui sujeito de tantos cancelamentos. Mas desculpa, estás a dizer? Não, mas eu não consigo ter uma resposta 100% elaborada para essa questão, sabes? Ainda tenho pensado bastante nisso, relativamente a essa cultura. Eu não acho que sejam só os africanos a fazer isso. Os europeus têm um pouco outra visão, mas fazem igual. Mas como provavelmente os teus seguidores são mais africanos, sentes mais. E fica aqui um extremista acabas por ver, um extremista está aqui. Não só, tu acabas por reparar nas redes sociais, os africanos, pronto, arranjam uma coisa e fazem um cancelamento dessa suposta coisa ou pessoa, estás a ver? Mas, no entanto, tu se fores a ver é só barulho de internet. Eu já fiz essa referência várias vezes. O Plutónio, o Wetback Gang, mas quem que faz músicas? NBC e companhias limitadas. Eles fazem músicas e eles não colocam cor. Dizem que sou um homem negro e etc. De vez em quando calha. Estás a ver? E pronto, tem os Estados Unidos que os putos portugueses andam a consumir, até nota-se no vocabulário deles com estrangeirismos. Mas quem consome são os tugas. Quem enche os concertos são os tugas. Entram com dinheiro. Se dependessem dos africanos, iam ser como os africanos que são apoiados pelos africanos, que são os cantores de Kizomba, que vais a ver se calhar estão mais fodidos do que tu. E aí tu vês a discrepância. Agora vão entrar a maioria e a minoria. Ok, está bem. Então se calhar, em vez de estarmos a preocuparmos com... Podem fazer isso à vontade, o racismo, podem lutar contra isso, mas há outro ismo que se calhar está em primeiro lugar do que o racismo. Capitalismo. Com isso não quero estar a citar o NBC, que não existe racismo. Ele foi longe demais. Não quero dizer. Foi longe demais. Não quero, porque até aquele bacana que diz, eu acredito no racismo, mas agora dizer que não existe. Foi longe demais. Diferenças. Mas qual foi a tua opinião quanto à posição do Nelson Évora com o Pichardo? Eu não vi, por isso é que basicamente ele virou e disse assim que eu estou cá há 11 anos e nunca tive tão depressa a documentação. E eu disse, eu cresci e sou e etc. E depois atirou aquelas farpas desnecessárias a dizer que eu estou aqui a falar português e o meu coração é português e não precisam de pôr legendas aqui. E ele em quase 2 ou 3 meses já tem a documentação e tudo mais. E eu 11 anos foram necessários para poder ter a minha documentação. E os meus pais irem, etc.
Qual é que é a tua opinião sobre isso? Sabes que os psicólogos estudam muito isso, sabes? Tu quando és cascado, quando és puto, quando és educado por tiranos, a tua tendência é ser um pequeno tirano. E ele mostrou aí um golpe, ou seja, ele... E eu vi ele como uma pessoa tão de paz e tranquilo. Mas é engraçado que ele, a Patrícia Mamona, foram barrados à porta da discoteca. Ele veio dizer... Sabes o que é que eu digo? Que alguns pretos, principalmente o Nelson Never e a Patrícia Mamona, só se lembram que são pretos à porta de uma discoteca. Exatamente, estás a ver? Foram barrados. E aí já sacaram a cartola do racismo e do preto. Estás a ver? Mas quando são aplaudidos e tudo mais, não se lembram. Eu sou daqueles que gosta de tentar equilibrar tudo, ok? Gosto mesmo do meio termo, adoro o meio termo porque Tenta ser racional, ponto. Tento ser racional, ponto. Mas também sei que se eu estiver no extremo oposto, eu não vou buscar a cartola do epá, só porque eu sou mais escuro. Foi o que ele fez. Mas porquê que ele faz isso agora outra a dizer exatamente isso? Quer dizer, ele foi discriminado e achou, epá, sou discriminado, já viram? E agora vai fazer isso de outra, dizer que o outro não fala bem português ou não pensa dessa forma. Porra, o outro escolheu representar a bandeira portuguesa, ponto final, por ele ter de ser um orgulho. Ou se calhar estava-lhe a doer alguma coisa, né? Por ele não ter conseguido e o outro ter conseguido. Pode ser que tenha passado um pouco por isso. Qual é que é o problema dos africanos? Ok, é geral, mas estou-me a cagar. Africanos. Qual é o problema dos africanos com sair do poder? O poder cuia. Poder cuia. 37 anos, né? 37 anos, né? 37 ou 38? Para aí, epá, perdi quase as 40, contas, meu. Quase 40. Perdi 40 por aí. Epá, o poder cuia, não há outra hipótese. E tu se cresces numa cultura de bajulação, tu vais te habituar àquilo, tu não vais querer sair daquilo. Depois as pessoas que estão ao teu lado também não querem que tu saias, porque ela fica... O tacho. Meu, então o número 2 que está aqui consegue ganhar porque tu estás aqui, ele não quer que tu saias. O bajulador é o pior inimigo que tu tens, meu, porque é claro que nós não gostamos de críticas, mas tu vais ver, repara que quase todos nós, eu próprio confesso, que às vezes o teu amigo que mais te critica é o que mais te irrita, mas só percebes isso passado um tempo, só percebes que ele foi bom passado um tempo, porque tu gostas daquele que diz, fixe, meu, estás a fazer bem. Não, mas depende. Mas depende, de uma forma geral, imagina que sempre quando tu fazes algo positivo, porque eu também já tive essa experiência, sempre quando tu fazes algo que gostaste de ter feito e etc, surge uma crítica. Pá, há críticas e críticas, estás a ver? Há críticas quando tu fazes algo de errado, ele apresenta-te como eu digo, uma crítica construtiva vem sempre com uma solução. Pode vir ou não, mas sim, tem por tendência, para ter alguma credibilidade, tem que vir com alguma solução. Mesmo que essa solução não se enquadre, mas veio com uma solução, estás a ver? Porque a pessoa ao menos tentou elaborar uma condição para tu poderes ter tomado uma outra opção. Agora, se vais fazer uma crítica construtiva do qual não fundamentas em absolutamente nada, é o já viste, bem feito, ou bem te avisei, isso para mim é merda, meu. Sim, os meus pais, obviamente os pais temos que lidar com isso, né? Saber lidar, como dizem os putos. Mas agora, um amigo teu, um primo e etc, dizer-te uma coisa dessas... mas já viste que dá mais gosto que te massajem o ego do que te critiquem, mesmo que ela venha com solução. A massagem do ego é uma coisa, é horrível, isso é mau, mas é o que nós mais gostamos. Tu gostas, bué, imagina, estou aqui no teu podcast contigo e tu vais adorar que eu te diga, isto está tudo lindo, meu, maravilhoso, como é que tu criaste isto, meu, tu és uma pessoa espetacular. Massagem-te um pouco mais o ego. É óbvio que tu tens que, com o passar dos anos, vais-te profissionalizando e vais percebendo isso, né? Mas essa massagem do ego é muito viciante. E daí vem a cultura de bajulação. Às tantas habituas-te a ouvir aquilo e não queres que te digam as verdades. Isto é uma merda, meu, isto não presta, esse microfone, a voz está a sair aqui horrível. Aqui vamos entrar naquela conversa que eu tive do puto, né? Depende da crítica, depende da crítica, mas o teu amigo que massage o ego vai-te soar um bocadinho melhor. É claro que tu às vezes uma pessoa madura e nesta escala que estamos a falar já consegues perceber, mas se tu fores agora governar um país, mesmo que sejas maduro, naquela governação tu és virgem, és novo e tu vais querer que te massagem, esse teu discurso foi espetacular, é isso que nós queríamos ouvir. E o gajo te vai dizer, não mano, fala na pobreza, fala na miséria, esse gajo é chato. Até percebes isso, já foram 40 anos. Por isso é que eu te perguntei da cena do Sankara.
Yeah. E daí eu não ter conseguido responder a 100%, porque depois depende um pouco. Mas eu adorava a ideologia dele, meu. Aquela que tu ele e diz eu que também, né? é, Mas né? pronto. Epá, um militar sem formação política e ideológica é um criminoso em potência. Pá, isso é de um pensamento filosófico, meu, pá, elevadíssimo, meu. E ele pensa naquilo super bem. Eu não sei se ele ia conseguir manter esse pensamento, estás a ver? Não sei se ele ia conseguir afastar dele os tais massajadores de ego, que isso te conforta, né? E depois os gajos a dizer, pá, como é que eles estão a dizer isso, man? Não, há certas, sim, mas como tu já mencionaste também, porque agora como a pessoa está mais velha, mas agora com essa idade dificilmente consegues bajular sem autopar. Estás a ver? Porque eu também... Depende do que tu fores fazer. Não, eu também faço por isso. Ok. Eu faço por isso, no sentido de provocar mesmo. Porque imagina, todos os aspectos que eu toco, mesmo que curtas de mim, vai-te atingir. Yeah. Pá, estás no bom sentido, estás no bom caminho. E a partir do momento que a pessoa chega perto de mim e diz assim, não concordo com alguns pontos teus, mas isto e aquilo outro, já está a haver ali uma diferença de abordagem. E já não considero uma bajulação. Porquê? Porque procurar ou ter pessoas bajularem basicamente concordam com tudo aquilo que tu dizes. E eu sei que aquilo que eu vivo, ou as minhas experiências, a minha opinião pessoal, não se pode refletir numa outra pessoa porque é outra realidade. Estás a ver? Por isso, ela concordar comigo sabendo que está a ter uma realidade totalmente diferente da minha e vive uma outra vida, eu chamo isso de bajulação. Mas será que tu consegues perceber isso se estiveres a viver sempre na headline, sempre nos 200 km/h e a lidar com 1000 pessoas por dia? Se calhar consegues perceber isso comigo, é falar aqui 2 horas, mas se tivermos aqui mas isso 50 pessoas a falar contigo ao mesmo tempo... Mas aí já apertas o teu circo. Pois... Por isso é que há pessoas, olha o Jay-Z e companhia, é só manter o teu cerco muito, muito, muito apertado, meu. Tu não podes lidar com essas 1000 e tal pessoas. Mas eles construíram aquele ciclo na batalha e conseguem o excluir e incluir, né? Tu chegas a um sítio de poder o percurso deles foi pisar outras pessoas também, né? Também, mas não deixa de ser batalha e conseguem criar um grupo, né? Independentemente do número que queiram. Agora tu põe-te numa posição em que tu precisas estar rodeado de gente, tu num país africano, tu precisas ter generais ao teu lado para não levares um golpe de Estado, tu precisas ter pensólogos que nem sempre não sabes ao certo se eles estão a dizer o certo, precisas ter pessoas que te escrevam um discurso porque não tens tempo para isso, precisas de pessoas que te agilizem, que te abram caminhos, pessoas que falem lá fora, precisas de embaixadores, precisas disto, daquilo e daquilo outro. Às tantas tu sabes quem são os teus inimigos, não sabes. E precisas de acreditar simplesmente em muitas pessoas e não queres afastá-las. Se elas forem bajuladoras e tu perceberes isso, tu vais pensar, bom, mais ou menos elas não me matam. E elas vão-te mantendo lá no poder também, porque se tu saíres, olha... Porque, imagina, se não... Porque oposto de bajulação de Angola é Guiné-Bissau. Eu por acaso estava a pensar nisso, meu, já viste? Não muita hipótese, ó. Pumba. Volta e meia, cai um. E não há bajulação. Yeah. Mas calma, isso já é um extremo muito agressivo. Sim. Porque o extremo de bajulação é uma pessoa de arte. Yeah. Estás a ver? O que eu acho que a maior parte das vezes foi por isso é que voltamos novamente à questão da coerência, que é manter. Nós entre africanos nós temos que manter a coerência, que é, apesar de não gostar de ti, estamos a fazer algo. Pá, estamos a trabalhar juntos, estamos a executar um projeto juntos. Pá, temos que ter essa diplomacia. E falta-nos isso, porque tudo é base de emoção. Disseste uma coisa que é um gatilho para mim. Pá, vou explodir e não gosto e vou-te marcar para o resto da minha vida. Se aquela pessoa não... depende. Porque agora, imagina, não vou estar a dizer que está constantemente a dar-lhe naquilo na cabeça para te atirar, porque sabe que aquilo te irrita. Se calhar trabalha isso que te irrita, de forma que tu consigas fundamentar ou deixar outra pessoa sem, se calhar, palpites, né? Porque imagina, se souberes trabalhar aquilo que tu és, independentemente do que a outra pessoa possa dizer, tu consegues fundamentar. Agora, por exemplo, vamos pegar nessa questão do casal interracial. São muitos o que dizem, eu não vejo cor e etc, mas vês, a tua ex-namorada era branca, a tua atual é branca, a tua antepassada a namorada era branca. Ok, então vês cores de certa forma. Devias dizer, olha, não estou a dizer que todos têm que dizer isso, mas estou a dizer, alguns casos, é esse o caso, que é, pá, as pretas sempre me deram barra,
as brancas começaram a dar bola. Eu também estava no meio inserido onde só tinha brancas. Pá, calhou. E aí já estás a justificar. Eu quando digo justificar não é procura de aprovação. Estás a fundamentar uma coisa lógica. Não vais agora dizer, mas podias ir procurar blacks e etc. Levou barra. Ele vai onde cai. E ponto, acabou. Acabou. E aí não vou estar a dizer, tu também não procuras estar com os blacks e etc. Pá, se ele acabou de dizer que levava barra e tentou várias vezes. Agora, há aquela outra história que é, ele diz que tentou, mas se calhar foi chacho, foi couro. Pá, mas aí... Por isso é que as pessoas quando têm um gatilho é porque há alguma coisa de errado que eles acham que estão a fazer. Porque tu se vives feliz naquilo que fazes, então está-se bem. Agora, se sentes que tipo é um trigger para ti falar sobre um certo tópico ou debruçar sobre alguma questão, então se calhar trabalhar em casa. Trabalho de casa, ver, olha, porque é que isso me incomoda? Porque é que isso tira-me do sério? Então deixa-me trabalhar isso. Para a próxima vez, quando ocorrer alguma situação, são poucas as pessoas que tu és capaz de dizer, olha, daqui até o teu trabalho, vais de carro e não vais buzinar ou vais gritar. Independentemente se a pessoa pôr-se à tua frente. Faz esse exercício. Não vão conseguir. E depois vão escrever nas redes sociais, vamos trabalhar a nossa inteligência emocional e vamos fazer não sei das quantas. Qual é a tua opinião sobre o 2020 de coaches on the line? Epá, sabes que eu confio num coach que tenha passado por isso mesmo, mano. Eu não confio num coach que lê uns livros e virou coach, mano. Fosga-se. Eu, por exemplo, eu moro com os meus avós e com os meus pais também. Tenho dois pais e duas mães, são os meus avós e os meus pais. Os meus pais mais em Angola, que vivem lá, os meus avós aqui. E as pessoas que eu procuro sempre saber ou perguntar alguma coisa a eles, apesar de muitas vezes não dominarem o assunto porque têm experiência de vida e aquilo pode-me fundamentar. Um coach não tem, mano. Um coach nunca passou por aquilo. Um coach é esse exemplo mesmo. Ela dá-te um exemplo de comportamento, mas que ela não pratica. Ela nunca passou por aquilo. Um coach que te ensina, e eu vou falar agora, puxar um pouco a brasa à luta, ele ensina-te cenas sobre luta que ele nunca viveu. Eu falei uma vez com um gajo que até era da luta e era coach, ele a dizer, não, vocês têm que pensar na derrota, no meio da luta, para quando estiveres lá, ou quando estiveres por baixo a levar pancada, já saberes que viveste isso. Eu disse, porra, mas isso é a tua experiência, isso não é uma ciência, tu não podes me dizer isso dessa forma, porque eu funciono no polo oposto, tu vais estragar aquilo que eu sou. Ou seja, ele não teve tempo sequer de ser coach. Leu uns livros, aprendeu algumas coisas, se calhar ele sentia aquilo e achou que era aquilo. Porra, é preciso que pratiques isso várias vezes. A melhor forma de seres coach é cair muitas vezes, é fazeres muitas vezes aquilo e fazeres errado. Só aí que é que consegues dizer, porra, conheço os caminhos todos, meu. Não é fácil ser coach, é o que estavas a dizer, é fácil. Existe uma enorme rivalidade entre os coaches e os psicólogos. Porque os psicólogos ao menos daram um bocado e têm um pouco de ciência na cena. O coach não é uma moda. Eu vejo como o coach é procurar, não sendo redutor, né? Porque até conheço alguma outra pessoa que é coach. Não, há bons, atenção, até um que deixou de seguir porque eu sou muito crítico dos coaches. Você pode tocar. Exatamente. Por isso é que eu estou a dizer, é difícil bajular-me. Mas eu fora um gajo que é bajular, mas esse gajo não facilita, meu. Nunca vai ser líder também, olha. Caguei. Ou vais para Guiné. Se eu for para Guiné, se aqui tentam quase matar com comentários, ali matam literalmente. Pá, uma semana, tens uma semana boa. Mas basicamente eu acho que não sendo redutor, eu acho que o coach é um gajo que tem um livro de frases feitas do Facebook. Quase isso, né? E sabes que é bué de cursos para isso agora, meu. De cursos de coach e o caraças. O psicólogo já é uma pessoa que licenciou-se, acho que é 5 anos ou 6 anos, não sei quantos anos é que aquilo é, que procura saber a origem dos teus problemas. Colocando questões. Estás a ver? Sabendo tipo o cerne da questão a nível de... E vai tipo abordando vários tópicos à volta. Vai-te fazendo perguntas, cresceste como, vai construindo basicamente a pessoa. É como se fosse aquele boneco.
Vai-te construindo aquele boneco, estás a ver? Aquele boneco é a tua história de vida, é a tua pessoa, é a personalidade. Porque ele não te conhece. Ele senta-te contigo e eu nunca fui, já estive para aí, mas eu, pronto, vejo documentários e essas coisas. Até uma série que eu vejo, por acaso, que é o Terapeuta. Já é uma série antiga, 2008 ou 2006. E o que é que ele vai fazendo? Não dá a opinião dele. Tu vais falando e ele vai colocando as questões. No máximo dos máximos, faz uma outra afirmação, mas nunca fundamentada com a opinião dele. Porquê? Porque aquilo tem que estar à tua volta, a órbita, Exatamente. à tua volta. Exato. Estás a ver? E tu a falar, basicamente és tu a falar sozinho, mas com uma assistência. E isso é muito bom. Que às vezes é o que tu precisas. Exatamente. Às Porquê? vezes Porque quem te conhece vai ser redutor, vai ser paternalista. Yeah. Pá, deixa de paneleiradas, meu. Deixa de dizer, pá, caga nisso. Chorar meu. da mulher. Caga, exatamente. Ei. Clica num botão, que é o sentimento, para desligar. Como Yeah. se todos nós tivéssemos um botão. Yeah. Estás a preocupar com isso? Que vais perder a tua casa? Caga nisso, meu. Vai para uma casa de acolhimento, meu. Caga nisso, meu. Estás com dívidas. Deixa acumular, que se foda. Vão-te penhorar o ordenado. Caga nisso. Estás a ver? E isso é mais estressante do que concretamente o stress que estás a viver. Porquê? Porque não é uma solução. Não existe o cagar por uma questão que vai te afetar no dia a dia. E vai afetar, se calhar, terceiros que tu amas. É o teu problema, meu. A coisa mais difícil de ultrapassar é o teu problema. Para mim ele é pequeno, mas para ti é. Por exemplo, se alguém disse, olha, por exemplo, acho que já contei isso num episódio, quando a minha tia madrinha, que era quase minha segunda mãe, via como a minha segunda mãe, faleceu. Houve uma pessoa, que agora deixámos de falar para casa, já há muitos anos já não falamos, mas ele, por exemplo, foi lá ter comigo, pá, eu estava mesmo bué de em baixo, meu. E quando falece alguém, não digas nada. Não sejas azeiteiro a dizer foi para um sítio melhor e agora descansou, agora está em paz. Eu, na minha perspectiva, na minha ótica que eu vi, não digas nada. Fica só lá ao lado dele ou dela. Ponto. Vai chorar, vai dizer porquê e etc. Fica só lá. Firme ao lado dessa pessoa. Vais ver que para o resto da vida daquela pessoa vai ter essa recordação tua. Isso eu chamo de amizade. Isso chamo de ser cúmplice daquela pessoa. Estás a ver? Mas muitos não. Preferem buscar frases feitas, estás a ver? Na internet. A dizer foi para um sítio melhor. Agora os anjos estão contigo e etc. Tu se calhar ainda vais enervar mais aquela pessoa. Yeah. Ou a pessoa vai-te pôr num canto. Fica só ao lado daquela pessoa. Ela vai à casa de banho, vai à cozinha. Fica lá. Se falar contigo respostas mais curtas possíveis, isso para mim eu vejo como o maior apoio possível. Porquê? Porque ela não consegue tirar nada negativo da tua postura ali. Porque estiveste presente. Estás a ver? Sem palpites, sem nada. Esteve presente. E se for preciso, o que é difícil, depende também do grau de parentesco de cada um também, porque se calhar pode-te afetar também a ti, não chorar. Isso é que é difícil. E depois tens de levar contigo para o quarto escuro, sozinho. Yeah. Mas às vezes as pessoas também querem chorar contigo. Depende um pouco da situação, mas eu concordo contigo aí, 90%. Nisso do que diz, é mesmo porque, lá está. Só se conheceres mesmo bem a pessoa e souberes a palavra certa a dizer, mas é difícil conheceres, né? Pá, se estás a viver um momento bem complicado, não vives, mesmo que eu seja teu amigo, eu não estou habituado a ver-te nesse registro, né? Eu vi uma ou duas vezes, eventualmente. Portanto, o ideal é mesmo estar ali quietinho, dar um abraço. Pá, chorar depende um pouco, mas quanto mais força tu lhe des, melhor. É um telefone, né? Tá a estragar tudo, né? Vocês são famosos, pá. Isso é um gajo de trazer pessoas famosas aqui, pá. Não, pensei que aqui estava tranquilo, não sou nada. Olha, por acaso, houve uma situação também de uma moça. Isso depois é lixado quando passas com uma moça. Isso é lixado quando porque imagina, tinha falecido a minha avó e não sei se já te aconteceu. Aquela coisa do... Já alguém da tua família já faleceu? Já. Muito próximo? Relativamente próximo. Já. Então se calhar não tem mesmo impacto. Mas, mas se calhar um choque na tua vida, algo assim do género. Tipo, não aconteceu nada. Pá, eu estava-me a questionar. Será que me abalou? Porque eu não estou assim tão assustado, tão triste, etc. Pá, mas Elson, quando te cai aquela ficha... Aí é que sentiste, né?
Epá, estávamos tipo a falar normal e etc. De repente, fiquei calado. Caiu uma ficha. A minha avó que me criou já não está cá mais. Yeah. Elson, comecei a chorar que nem uma criança, meu. A soluçar e o caraças. Ainda me lembro na estação da Amadora, dentro do carro. Ai, foi tão... Epá, foi uma cena mesmo. Porque... Estás a ver o que é estás agora empático? Estás a ver? É empático que se diz. Apático. Apático. Estava apático e depois de repente deu-me um clique. Aquela mulher que se criou, esteve contigo, Então era brincalhona. empático, pensei que- yeah. Tá certo. É apático, sim. Yeah. E simplesmente já não está cá. Amanhã não está cá. Depois da manhã também não está cá. Daqui a um ano não está cá. Não está cá para sempre. Comecei a chorar. Mas uns bons 5 minutos, meu. Isso foi que em 2012. Pai. Não conseguiste controlar, né? Não conseguias. Desde que começaste e. Não consegui Foi. parar, meu. Yeah. E quando me contaram, eu tipo, não tive reação. Só disse, pá, que chatice. Que chatice. Até parece meio que chatice. Olha, que chatice. Bolas. Não, eu estava tipo, ué da mau. E parecia que eu queria ter aquela sensação no momento. Parecia que eu tinha a obrigação de chorar naquele Chorar preciso no momento. Yeah. Mas não funciona assim, meu. Porque Quando dizem a ficha caiu, é mesmo a ficha caiu, Elson. yeah. Chega uma altura que das conta, né? Ou que a pessoa dá conta. Sem Cada um falar em termos desperta no de seu- falecimento de pessoas, mas há aquelas questões, mesmo às vezes, quando te largam nas damas ou quando acaba uma situação, tu primeiro ficas naquela, olha, foi. Ou aconteceu, perdi a casa, ou fiquei, whatever, mudei de casa e já não estou no sítio. Uma situação em que tu desvinculaste de algo que estavas habituado. Mas quando cai a ficha, epá, é como se fosse uma depressão a aproximar-se, meu. E quando digo depressão não é porque muita gente pensa que depressão é ficar triste. Não, uma depressão mesmo, aquela sensação tão negativa sobre ti e sobre o mundo. Podes até estar a rir, mas é com um sorriso É. que não te apetece fazer, né? As bochechas até doem. Ainda te lembras do teu momento mais baixo da vida? Epá, já tive alguns, sabes? Mas eu não consigo me lembrar de um em especial porque geralmente quando algo me corre mal eu fecho-me no quarto, faço um mini luto, assim bem rápido, fecho-me, tento dormir, não consigo, mas fico lá porque descarrego as minhas raivas e frustrações em outras pessoas, portanto eu isolo-me. Esse é o teu processo, porque é isso Esse é que o eu meu queria processo. chegar. É aí Esse que é eu o queria meu chegar. processo. O que é Esse que é tu o meu fazes para ultrapassar? Exatamente. Não é curar, porque curar... Curar é o tempo, talvez, estás a ver? Uma coisa eu já mentalizei. As pessoas próximas da tua vida, pai, mãe, avó, etc., tu nunca vais... como é que eu posso dizer? Ultrapassar isso. Yeah. Podes conciliar, podes lidar, mas nunca vais ultrapassar. Eu perdi o meu pai aos 10 anos. Nunca consegui ultrapassar esse facto. Ter crescido sem pai e tudo mais. Pá, são pequenas coisas que tu vais a ver e dificilmente podes dizer que meteste um ponto aí. Depois umas reticências, talvez, né? Vais por outra linha, mas Não, se calhar ali tipo, uma... tens um parágrafo, Yeah. mas aquilo ficou mesmo sem como é que é? Sem pontuação. Porque reticências ainda tens uma condição nas Sim, reticências. mas fica ali meio aberto, estás a ver? Não, Yeah. não... E é para o resto da tua vida. Yeah. E isso estamos a falar de basicamente um livro, agora voltando aos livros, basicamente é como se fosse um capítulo que não foi terminado e ficará para sempre em branco. E o livro vai ser exatamente assim publicado. E é assim que eu vejo a vida. Que é, obviamente, podia ter-se escrito mais coisas, mas não se escreveu porque foi interrompido, né? Sim, De certa ficou forma. ali. Mas no teu caso, tu disseste que faz o teu pequeno luto. Yeah, faço geralmente, eu percebi disso ao perder lutas, estás a ver? A primeira luta, a primeira grande desilusão eu estava super bem cotado aqui no MMA e ia fazer uma luta, estava bem cheio e coisa, no casino, eu estava super confiante, acho que isso até foi horrível para mim, ter estado de tal forma confiante que pensei que resolvia quando quisesse e tudo mais, e não consegui, e durante a luta fui-me sentindo bem mal, pela primeira vez senti-me muito mal, numa cage, e a passar mal, e meu Deus, o que é que se passa, quero sair daqui e tudo mais. Epá, fui para casa, porque já sabia de outras situações que o ideal era fechar-me.
Eu já estava a lidar com as pessoas ali naquele interlúdio, a seguir, umas horas depois, já sabia que não queria lá estar. Fui para casa, fechei-me, deixei-me estar um dia fechado, era fim de semana. Pá, no dia seguinte não estava novo, mas já não estava com as emoções à flor da pele. Porque anos antes aconteceu-me, numa situação bem negativa, que eu estava na rua, estava tão mal, mas tão mal, que eu a sair, a passar, e olha, foi numa cena dessas do preto do caralho, eu atravessar a estrada de um táxi, ia-me atropelar na passadeira, e eu parei e ele, preto do caralho, não sei quanto. Eu estava, geralmente sou controlado, mas num dia errado, daquele dia, pá, eu abri-lhe a porta de táxi, fui para cima dele e o caraças, ele com o cliente e tudo mais. Eu achei que estava certo, depois fui-me embora, tranquilo. De facto ele provocou-me, mas eu estava de tal forma fora de mim que naquele momento eu passei a estar errado e percebi que eu precisava de me isolar quando as coisas corressem muito mal. Tu estiveste mal, sem dúvida, mas o que eu digo normalmente às pessoas é para terem atenção quando estão na rua. Porque para eles pensam que o que tu estás a viver, ou tu acordas bem disposto, e tu para ti está toda a gente. Isso é egoísmo. Isto é egoísmo. Tenho percebido isso ao longo dos anos também. Isso é egoísmo, porque tu não sabes quem é que está naquele outro carro. Tenho percebido isso ao longo dos anos e tenho visto, às vezes as pessoas estão com umas atitudes meio estranhas e dá-te vontade de dizer uma coisa errada ou outra, mas tu paras e pensas e depois vais perceber que por trás dessa pessoa nesse dia está uma emoção muito, muito, muito lixada. Por isso é que eu disse, por exemplo, pega no teu carro, vai ao teu local de trabalho, vai eventualmente acontecer campeões, linhas contínuas a saltarem, engajes campeões sem sinalização, mas vai sem buzinar. Façam esse exercício. Se conseguirem fazer isso, exatamente, se conseguirem fazer isso, o problema é que depois tens os campeões que não só metem-se à tua frente, ainda buzinam. Eu é que tenho razão, quer dizer, eu entrei aqui a campeão, ainda buzino. Façam isso. Eu por acaso, eu já me vi várias vezes a conter-me. Eu fui para buzinar e disse, não vale a pena, meu. Depois é aquela coisa, mando caralhada e pronto, cada um vai à sua vida. Se forem isso. Exatamente, bem, porque agora não sei quem é que está naquele carro. Imagina que é preciso aquele gatilho para se passar dos cornos como tu. Imagina que tens lá, por exemplo, um gajo armado que a mulher deixou e está perdido. Ele sem razão vai-te dar um tiro, por exemplo. Ou o oposto. E se calhar ele ainda não descobriu o processo dele de se acalmar ou de passar por um pequeno luto ou de dar a volta por cima. Mas eu não estou aqui para dar uma de santo, porque eu já tive situações também. Claro que tiveste tu e teve todo mundo, e quem diz que não teve, mas podes contar uma se quiser. Não, porque eu me sinto, houve várias situações. Olha, houve um aqui, e curiosamente com essa moça também está a ajudar-me a gravar. Quando ela veio, ela tipo estava a fazer sinalização já para entrar aqui para o estúdio, e veio um campeão acelerar e buzinou. Estás aí fazer o quê? Não sei das quantas. E tinha o cão a ladrar e a mulher também. Aquela família rechonchudinha portuguesa dentro do carro, estás a ver? Com muita admiração minha, não vieram diretamente de França, né? Com uma bandeira de Portugal ali no Brasil. Mas pronto. E eu tipo, aproximei-me. Disse, então, queres o quê, pá? Queres o quê? Ela não fez sinalização. Mas ela tem que estar no meio da estrada e não sei das quantas. Disse, põe-te no caralho. Disse, olha, põe-te no caralho. E ele ficou assim, quando estava a aproximar, o cão continuava a ladrar na janela, no vidro, whatever. E ele começou a calar-se porque viu que eu estava a aproximar. Depois avançou, mas houve outras. Houve uma que eu até me arrependi, muito parecido com o do Fábio, que ele explicou. Mas eu não saí do carro, era para ter saído. Estava com uma miúda no carro. Ainda mandei. O gajo estava mal estacionado numa rua super estreita. Eu disse: ao menos deixa um gajo passar como deve ser. Buzinei, disse: queres o quê? Depois o gajo também: não ajuda, meu. Ao menos diz: desculpa aí, chefe. E eu, por exemplo, quando há essas atitudes para mim, ou quando vejo que a pessoa é cagão, estás a ver? Eu cago na cena. Quando tipo vejo nos olhos que o gajo tem medo e etc., eu digo: não, isso não é campeão, não é coisa. Só buzinou porque acha que é normal buzinar e mandar para o caralho. Mas de resto, enfim, houve ali situações com a minha filha, mas pronto, eu acabei por não sair do carro. Porque eu depois fiquei a pensar: com essa idade não posso estar a sair do carro. E pões a tua filha em perigo. Exatamente. Também, é meio complicado. Que às vezes fica com sangue na guerra, mas é complicado mesmo. Aí são aquelas coisas em que uma pessoa tem que fazer o balanço: sou pai ou sou homem? Obviamente fui homem antes de ser pai, mas quando sou pai tenho que colocar em primeiro lugar como pai, em situações em que
tenho que estar a fazer. Ela tem perigo, yeah. Tenho que fazer a opção, estás a ver? Tenho que escolher. Mas é difícil. Não. Porque o instinto é sempre do homem, não é do pai. Sim, sim. O pai também existe instinto do pai, mas o do homem é muito mais negativo do que o do pai. Yeah. Depende, há aquelas pai, coisas. Para defender um filho, esquece. Mano. Eu acho que um pai ou uma mãe para defender um filho vai a lua e volta, né? Vai à escola da minha filha, vai ver esse é o espetáculo que eu dei lá com o diretor. Deste show. Filmaste? Não filmaste? Ai, mas vai andar para o caralho e tudo, meu. Um senhor já de 70 anos. E ele por acaso manteve a postura. Também é o dinheiro que está a entrar, né? Mas ele estava ali. Epá, mas também não facilitas a discriminação, né? Era branco, né, o senhor? Claro. Então, não facilitas a discriminação. Não, olha que quando eu cheguei lá, tive toda a postura, mas fui insolente. Fui mesmo insolente com o homem. Porque eu cheguei lá, ainda quando podíamos entrar na creche, e vi uma das educadoras a puxar crianças pelo colarinho, meu. Pá, se está a puxar aquela criança, qual é que é a diferença entre a minha filha também? Uhum. E houve outro puto que também sofre de algum problema de comportamental e agarraram o puto tipo, estavam a pegar no puto e estavam a gritar com o puto e pá, eu não gostei de ver aquilo. Ficaste logo maluco, né? Eu disse, que raio de comportamento é esse? E depois sempre quando ia buscar a minha filha vinha cabisbaixa. E a minha filha sempre foi animada. Quando estava no infantário. No infantário, chegava lá, vinha lá, pai, a gritar. Assim que houve aquela transição, já vinha com a cabeça para baixo. O que é que fizeste? Não dizia nada. Pá, amigo. Alguma coisa se passa. Eu disse, ao contrário do que vocês pensam, logo, Elsa, foi o primeiro tiro. Ao contrário do que vocês pensam, eu tenho uma ótima relação com a minha filha. Logo ali para matar, estás a ver? Logo. Isso é uma piada bem gostosa. Foi logo, estás a ver? E ele, sim, mas às vezes as crianças mentem. Não. Comportamento, atitude, não é atitude, a nível linguagem corporal é denunciadora. Uhum. Se uma criança olha para baixo, não fala e é bastante comunicativa, existe um problema. Sim. Eu não sou pediatra, mas isso facilmente dá para ver. Os pais sentem, meu. Quantas vezes é que a tua mãe ou o teu pai nem disseste nada? Elson, oh. A minha mãe já esteve numa situação complicada. Conta. Não posso dizer, não posso contar. Não, que agora estou no ar. De uma forma vaga. Tive uma situação uma situação menos boa, a nível de problema com a justiça e tudo mais, mas não foi nada de mais, foi super, porque até nunca tive nada de mais. E a minha mãe parece que pressentiu aquilo, telefonou-me e está tudo bem, não sei o que, disse, a vovó falou contigo. Não, a minha avó não falou. Ela disse, pá, senti um aperto no peito, mano. E eu disse, caraças, há mesmo uma ligação transcendente, meu. Se calhar foi isso que sentiste também, não foi só o cabisbaixo da tua filha, sentiste que havia ali mesmo energia, coisa, né? A energia, ela é muito extrovertida. É muito extrovertida e comunicativa. E chega lá e está cabisbaixa. Depois começa a perguntar o que é que fez. Pisou-me o pé. A educadora X pisou-me o pé. Eu depois fui lá, fiz fiz um papel a dizer que ia trazer Correio da Manhã porque eles adoram esse tipo de conversas. Claro. E ele depois telefonou-me. A minha mulher, sabes como é que é quando é... Eu e a minha mulher são uns polos completamente extremos. Extremos não, opostos. Ela é positivo para tudo, eu sou negativo para tudo. As crianças inventam. As crianças não sei das quantas. Elas dizem mentira. Mas depois, após ter apresentado a minha queixa, elas não contestaram. As duas educadoras. Uma já estava lá há mais tempo, a outra, como não queria cadastro ou aquele processo, porque levaram os dois processos disciplinar, arrancaram com a mais nova. A mais nova despediu-se. Ok. Então, se tivesse tudo bem... Mantinham a sua razão, claro. Estás a ver? Mas isso é saber lidar, porque eu cheguei lá, não comecei a mandar para o caralho, como é óbvio, né? O que eu acabei de dizer, fui insolente com ele. E isso às vezes é que nos falta. Apesar, podemos apresentar o nosso descontentamento, levantar a voz e etc, mas ser estratega na nossa conduta. Eu escrevi um papel, apresentei, pus numa carta e etc, fiz ameaças vazias, porque eu não ia correr atrás do Correio da Manhã, e saber jogar um pouco com isso. E agora, tu perguntas, com quem aprendeste isso? Com quem? Com a vida. Foi? Ou alguém te ensinou mesmo? Foi um coach? Obviamente, a minha mãe é arquivista e ela sempre foi de escrever cartas e escrever, elaborar, etc. Mas essa técnica, essa tática é de quem, normalmente?
De quem que é? Quem é que são os mais queixosos? Os pretos ou os brancos? Pá, não sei, depende um pouco. Mas são os brancos. Os brancos têm o hábito Eu vou de reformular. fazer... Vou Ok. reformular. Está complicado, hein? Quem é que sabe se queixar? Não sei onde é que é Queixar, chegar. todos queixam-se. Ok. Quem é que sabe se queixar? Se eu chegar a um café, tens um preto e um branco. Chega um café. Não, mulheres, vamos por mulheres mesmo. Yeah. Preto e branco. Uma preta e uma branca. Sentam-se, pediram uma bica cheia. A bica veio meia bica. Quais das duas é que vão reclamar? As duas. Como é que uma vai reclamar e a outra vai reclamar? Epá, uma vai fazer um barraco lá. Sim, Em quem? princípio, gritaria black. Sim. E a branca vai ser mais tranquila. Vai procurar meios, mais coisas de Como? chegar lá. Pá, livros de reclamações. Obrigado. Tudo mais, Obrigado. tranquilamente. Era mesmo isto. Vamos ver se é isto? É isso mesmo. E porquê que acho que isso acontece? É outra cultura. E são duas mulheres. Yeah. É isto? Yeah. É isto? Mas confundiste-me quando disseste duas mulheres, sabes? Porque as mulheres gostam de discutir. As Sim. mulheres gostam de discutir, mas Por isso mesmo. Yeah. É lixado, é lixado. Então, pela tua lógica, tens que ensinar a tua filha, como africana, a saber discutir ou a saber escrever. Depois é Saber escrever já isso. vais para o meio termo. Não, saber escrever na reclamação. Sim, não, mas isso é saber reclamar. Yeah. Isso eu aprendi com a minha mãe. Claro, E ela, em vez, pronto, em é vez de mulher perderes a africana. razão, né? consegues Exatamente. chegar lá e Porque há- levar a tua. Porque discutir, levantar a voz e arranjar confusão, tu perdes sempre a razão. Yeah. Por mais que queiras impor de uma forma intelectual e etc., vais perder razão se começares a utilizar as neiras, vais perder razão se começares a levantar a voz. Podes fazer isso tudo quando isso se deparar contigo. Aí sim, numa posição de defesa, mas não é logo a primeira de ataque. Chegas, apresentas a tua indignação, livre de reclamações e acabou. Estás a ver? Porque isso tem poder, livre de reclamações tem poder. Simplesmente, pá, tu se fores a ver, a maior parte dos africanos é ameaçar porrada e fazer isto e partir tudo. E aquilo que partiram facilmente se arranja. Não. Agora, livre de reclamações afeta a empresa. E se calhar o que partiram depois têm que pagar, não é? Ainda têm que ir responder judicialmente essa brincadeira. Foi quando tinham razão. Exatamente. Tem que haver estratégia na luta. Não é tipo, ok, é eu contra eles, acabou, bomba. É pá, não, meu. Yeah. Isso é mesmo assim, na tata doer a perna, metes uma C4 e resolves. Realmente nunca mais voltas a sentir a dor ali na perna, mas também não tens mais perna. Yeah. Elson, se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria? Mais pensado, mais filosófico. Não sei, tens que me enquadrar. Qualquer coisa? Se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria? Eu faço sempre a mesma pergunta. Valoriza a tua família, escolhe os teus amigos de forma sensata e inclui na tua família e morre por eles. Se tiveram 30 segundos, se tiveram um momento de epifania, acharam-se pessoas inteligentes, intelectuais, estão corretos, por outro lado acharam-nos burros, ignorantes e sem qualquer tipo de noção, estão também completamente descorretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.